Então, turma, vou usar o Barroco Max Color número 6 para fazer essa peça. Não tenho mais a numeração dessa cor, tô usando uma agulha 4,5, mas vocês fiquem à vontade para usar o fio que vocês quiserem com agulha compatível ao fio. A gente vai fazer essa peça que chama Cuse Mug, ou abraça caneca, ou cobre caneca, né? A gente vai começar com o nó corrediço. E a gente vai fazer, inicialmente, 12 correntinhas. Depois, a gente vai fazer mais 12 correntinhas. Essas primeiras 12 correntinhas é para alça. Então, 12 da alça, 12 da peça e mais 3 para dar a altura do primeiro ponto alto, quando você terminar as 12 correntinhas. Segura aí, ó. Faz mais 3 para subir, para dar altura e volta na que estava segurando para começar a fazer pontos altos. E a gente vai fazer um total de 12 pontos altos, já contando com aquelas 3 primeiras correntinhas que a gente subiu para dar altura. Um detalhe, turma. Quando a gente muda a cor do fio, mesmo sendo da mesma família, o fio tem um comportamento diferente. A peça que eu fiz, a primeira no marrom, com a mesma quantidade de pontos, ficou um pouquinho menor do que essa que eu tô fazendo nesse tom café com leite, sei lá, nesse bege. Então, lembrem de fazer e sempre medir na caneca de vocês, porque eu não sei qual é o fio que vocês vão estar usando aí. Então, pode ser que vocês precisem fazer mais do que 12 pontos altos ou menos do que 12 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu viro a peça, normalmente eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Se você não gosta de trabalhar assim, você pode trabalhar como você preferir. E a gente vai fazer agora pontos altos pegando na laçada de trás. Essa peça gasta pouco fio, aproximadamente 31 metros de fio. O último ponto dessa fileira de 12 pontos, eu não faço pegando na laçada de trás, eu faço pegando nas 2 laçadas. Então, o primeiro ponto eu faço daquele jeito que vocês viram que eu subo, vou mostrar de novo. Trabalho em um ponto baixo, 2 correntinhas para dar altura. Os pontos entre o primeiro e o último eu faço sempre pegando na laçada de trás. E o último ponto eu faço pegando nas 2 laçadas. Essa peça ficou com 27 gramas, aproximadamente 26 centímetros de comprimento e 8,5 de largura. Lógico que com esse fio, para minha tensão de ponto. E o que eu fiz marrom escuro ficou um pouquinho diferente do que eu fiz nesse tom bege. Com a mesma agulha e a mesma receita. Olha aí o último ponto eu pego nas 2 laçadas, estão vendo? O primeiro eu faço normal, como eu mostrei pra vocês. O último eu não pego na laçada de trás, mas os do meio eu pego na laçada de trás. A gente vai trabalhar por 16 carreiras. Lógico que isso eu fiz medindo na minha caneca, né? Se você estiver usando um fio mais fino, você vai ter que fazer mais carreiras. Se você estiver usando um fio mais grosso, você vai ter que fazer menos carreiras. Então, olha aí a caneca com a minha bisa querida. Então, a peça fica assim. Quem tiver a etiqueta já coloca também. Então,
Então, a dupla é o descansador da caneca e o cobre caneca. A gente vai trabalhar por 16 carreiras. Sempre pegando pela laçada de trás nos pontos centrais, se quiser. Se você não quiser, você pode pegar normal. Você pode também fazer algum ponto fantasia que você queira. Você pode trabalhar intercalando carreiras de pontos altos com carreira de ponto baixo, carreira de meio ponto alto com ponto baixo. Aí fica a seu critério, pode deixar a sua criatividade fluir. Terminei aqui, ó, as 16 carreiras. Agora, a gente vai fazer 16 carreiras. Agora, a gente vai fazer a argola. A alça ali que prende na orelha da caneca. Então, são 12 correntinhas. Me perdi aqui na conta. Fiz a mais. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente fecha com um ponto baixíssimo ali na cabeça do primeiro ponto alto que a gente fez. Uma correntinha para subir. E agora a gente vai começar uma fase do acabamento que é 2 pontos baixos para cada ponto alto, para cada lateral de ponto alto. Então, se a gente tem 16 carreiras, a gente tem que colocar 2 pontos baixos na lateral de cada carreira dessa de ponto alto. Vamos chegando aqui no final, na última carreira. E daqui a gente já vai seguir. A gente primeiro arremata. Essa que eu vou arrematar aí, foram aquelas 12 correntinhas iniciais que a gente começou o trabalho. Então, a gente pega na terceira correntinha ali de baixo pra cima e prende esse fio. Faça o arremate como você preferir. Na verdade, essas são as correntinhas iniciais do trabalho. Eu só fiz colocar pra dentro e botei o fio que eu vou passar por cima do fio ali, arrematando quando eu for na outra lateral. Agora, a gente vai fazer 12 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada correntinha da alça, do cobre caneca, do abraça caneca. Nessa parte aqui, atenção, não apertem o ponto baixíssimo. Se vocês tiverem dificuldade de controlar a tensão de ponto, troca para uma agulha meio milímetro maior, porque o objetivo aí é só reforçar essa alça, não é apertar ela demais. Então, vou seguir fazendo 12 baixíssimos e já vou seguir pela lateral, pela outra lateral, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto dessa lateral aí. Vocês estão vendo que eu não coloco a agulha na laçada do ponto, eu coloco entre um ponto e outro. E vou preencher essa lateral toda com 2 pontos baixos para cada ponto alto. Vou chegando aqui no final, na última carreira. Também vou seguir aqui pela alça, fazendo 12 pontos baixíssimos para reforçar essa segunda alça do nosso abraça caneca. Lembra de não apertar o ponto baixíssimo
Ele aí vai ser só um suporte. A gente não quer que essa alça diminua de tamanho. A gente só quer que ela ceda menos do que o que poderia ceder sem o ponto baixíssimo. Agora a gente vai cortar a linha e arrematar para a segunda etapa do nosso acabamento. Essa segunda etapa, se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Mas eu acho que fica mais bem acabada a peça. Então, eu agora vou fazer pontos baixíssimos naquela base do ponto baixo que a gente acabou de fazer. E atenção, a gente precisa fazer também 2 pontos baixíssimos. Então, um ponto baixíssimo fica no vão, no espaço, e o outro fica ali, ó, na união das carreiras. Para que a gente não diminua o tamanho da peça, a gente não pode comer ponto. Então, eu tenho que colocar, acho ali um espaço, estão vendo, ó? Eu faço um ponto baixíssimo no vão, um ponto baixíssimo na base ali, na ligação entre uma carreira e outra. E também não posso apertar esse ponto baixíssimo, porque o objetivo dele aqui é somente enfeitar, decorar, porque eu acho que esse espaço ali, aquela base do ponto baixo que eu fiz, deixou um vão muito grande. Olha a diferença de um lado e do outro, tá vendo? Vou seguir até o final fazendo ponto baixíssimo. Chega aqui no final, eu faço o último ali, já na base daquelas primeiras correntinhas que a gente fez. E vou seguir agora, circulando ali para cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Toda essa minha etapa aí de ponto baixíssimo é decorativa e acho que ela complementa, deixa a peça mais bem acabada. Quem não quiser fazer, não precisa, né? Lógico. Aí, vou circular o outro lado agora, ó. Um ponto baixíssimo no vão. Deixa eu ver aqui se eu pulei algum ponto, peraí. Não pulei, não. Um ponto baixíssimo no vão. Um ponto baixíssimo na união ali de uma carreira com a outra. Um ponto baixíssimo no vão, um na união de uma carreira e da outra. Sem apertar o ponto baixíssimo, vou seguir até o final também fazendo pontos baixíssimos. Percebem a diferença de um lado e do outro, como fica? Faço um no vão, um na união, um no vão, um na união. Terminei aqui, ó, tô chegando no último, faço um ponto baixíssimo. E agora, na cabeça aí desses pontos, porque essa deve ter sido a minha carreira final, porque ali é o ponto, a cabeça do ponto é diferente da base do ponto. Vou fazer também pontos baixíssimos para deixar um lado igual ao outro. E assim a gente termina a primeira peça dessa nossa dupla charmosérrima do abraça caneca e do descansador da caneca. Você gasta um pouquinho fio, dá para você fazer com sobrinha de fio que você tenha. 31 metros mais ou menos para essa peça. Aí aqui eu com agulha de tapeceiro faço ali, imito uma cabeça de ponto, tá vendo? Ó, um ponto baixíssimo para fazer o arremate. E depois eu vou arrematar essas sobras de fio. Essa minha bege ficou mais larga do que a minha marrom escura. E foi feita com a mesma receita, ficou um pouquinho maior também. Aliás, ficou um pouquinho mais curta e um pouquinho mais larga. Porque a minha no marrom escuro ficou com 8,5, essa ficou com 10 praticamente. E a mesma receita, tudo igual. É justamente a tintura do fio que faz essa diferença, acreditem. Então, olha só, essa minha bege para uma caneca desse tamanho fica ruim, porque ela quase, você fica sem espaço nem para encaixar a boca para tomar seu chá e seu café. E aí corre o risco de você ficar melando. Aí para eu usar essa eu vou ter que baixar um pouquinho ali para usar sem melar o crochê, estão vendo? Mas existem outras canecas maiores, então essa pode servir para uma caneca que seja mais alta. Olha a diferença como é mínima e faz diferença quando a gente coloca na caneca. Então aqui
Vou colocar de novo para vocês verem. Vou mostrar de novo para vocês aqui, então. Essa receita não pode ser engessada. Eu usei o mesmo fio, barroco número 6, mas a tintura de uma cor e da outra fez essa diferença. Então, você vai ter que fazer medindo na sua caneca. A gente agora vai fazer o descansador de copo. Vamos lá? Vou começar com o anel mágico. Quem não gosta de trabalhar com anel mágico pode começar com correntinha. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Seis cabeças de ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar um fio marrom escuro e vou fazer de marcador de ponto para eu não precisar ficar tirando toda hora, que eu acho chato ficar tirando o marcador. Pega um fio um pouco maior e você só faz passar de uma carreira para outra. Vocês vão ver como eu faço. Ajuda, o trabalho fica um pouco mais dinâmico. Agora, essa segunda carreira, a gente faz 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos juntos para cada ponto da base. Se eu tinha 6 na base, agora eu vou ter 12. Então, 2 pontos baixos juntos. Um aumento em cada ponto da base. Vou terminar essa carreira aí com 12 pontos. Aí, ó, o que é que eu faço com o fio, tá vendo, ó? Eu boto o fio, tenho 12 cabeças de ponto. 11, 12. Aí, eu coloco o fio marrom pra cima. Aí, já marco ali no início da minha terceira carreira. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. E vou repetir até o final essa sequência. Um ponto sozinho e um aumento. Vou terminando aqui a sequência, um ponto sozinho e um aumento. Aí, eu pego o fio marrom que eu tô fazendo de marcador, boto ele pra frente. E aí, vou começar a quarta carreira. Na quarta carreira, são 2 pontos sozinhos e um aumento. Nessa peça, eu não me preocupei de fazer aumento em cima de aumento, porque eu queria ela meio sextavada mesmo. Eu acho bonito. Para esse tipo de peça, não me importava se fosse sextavado. Então, se você não quiser fazer aumento em cima de aumento, é só você desencontrar os aumentos. Eu tô fazendo sempre seguindo a regra tradicional de aumento. Então, a gente começou com 6 pontos baixos, depois uma carreira de aumento, depois um ponto sozinho e um aumento. Depois, nessa carreira que a gente tá fazendo, 2 pontos sozinhos e um aumento. E tô fazendo assim, a gente vai fazer assim até ter 6 pontos sozinhos e um aumento. Essa peça toda, esse descansador de caneca, eu fiz em aproximadamente 15 minutos. Tô terminando aí, ó, 2 sozinhos e um aumento. Aí, eu pego o marcador marrom e boto pra trás. E agora, nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 e um aumento. Normalmente, quando as pessoas estão fazendo amigurumi ou se querem uma peça mais redonda,
desencontra os aumentos para não ficar a peça sextavada. Mas nesse caso aí eu não me incomodei, não. Então, eu tô fazendo 3 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, e vamos assim até o final dessa carreira. Vou terminando aí, ó, agora 3 pontos sozinhos. Eu adiantei o vídeo, mas eu tô seguindo a sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento. Olha aí o último aumento. E agora a gente passa nosso marcador para frente. E nessa carreira a gente vai fazer 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, não precisa se preocupar que eu faça até o final a repetição, porque é só você repetir. 4 pontos sozinhos e um aumento. Eu tô pegando nas duas laçadas do ponto. Se você não quiser, você pode pegar na laçada de trás para deixar o friso. 4 pontos sozinhos e um aumento. Quatro pontos sozinhos. E um aumento. Vou assim até o final. Vou aqui, ó, a última repetição, 4 pontos sozinhos e um aumento. Agora, a gente passa o marcador para trás e vou fazer 5 pontos sozinhos e um aumento. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Essa peça ficou com mais ou menos 12 centímetros de diâmetro e a gente usa mais ou menos aproximadamente 17 metros. Então, se você juntar o cobre caneca com o descansador, você vai gastar 48 metros de fio. Dá para usar com seus restinhos de fio e fica uma peça bacana para vender, fica uma peça bacana para dar de presente. Faz aí um kit com várias cores. Vamos seguindo nessa carreira. Essa peça, o descansador, ficou com 16 gramas, entre 14 e 16, porque uma minha ficou com 14, a outra ficou com 16. E o cobre caneca ficou pesando 27 gramas. Então, não é uma peça pesada, nem é uma peça que gasta muito. E fica muito charmosa. Tô quase terminando essa carreira, ó. Fui conversando, cheguei quase no final. 5 pontos sozinhos e um aumento. Tô aí na última repetição. E o aumento. Agora, a gente vai para a penúltima carreira, porque a última é de acabamento. E nessa, a gente vai fazer 6 pontos sozinhos e um aumento. Agora, atenção. Se você estiver fazendo a sua dupla com um fio mais fino, logicamente que você vai ter que fazer mais carreiras do que eu. Então, você vai ter que seguir essa sequência. Depois de 6 sozinhos e um aumento, você vai fazer 7 sozinhos e um aumento. Depois, 8 sozinhos e um aumento, até atingir o tamanho do diâmetro aí que você quer para ser o descansador da sua caneca. No meu caso, com esse fio e com a minha agulha e na tensão de ponto, 6 pontos sozinhos e um aumento foi o suficiente. Então, vou concluir aí essa carreira para a gente fazer a última carreira de acabamento. Tô fazendo 6 pontos sozinhos e um aumento. Vou chegando aí no final dessa carreira. 6 pontos sozinhos. E um aumento. 6 e um aumento.
Agora eu vou fazer esse acabamento que é a minha sugestão. Você pode fazer o que você gostar. Eu faço um ponto baixíssimo, aí subo uma correntinha. E no ponto da frente eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no ponto da frente eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no ponto da frente eu faço um baixíssimo. Eu chamo esse ponto de rendinha. É uma correntinha, no ponto da frente um baixíssimo. Uma correntinha, no ponto da frente um baixíssimo. Uma correntinha. Você pode, na engrenagem aqui do YouTube, você pode botar o vídeo para passar mais lento, caso você não consiga visualizar bem. Eu não posso fazer tão lento, que fica muito devagar, mas você tem como configurar aí para você assistir o vídeo mais devagar. Você vai na engrenagem, nas configurações, e você ajeita, olha, uma correntinha e no ponto da frente um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no ponto da frente um baixíssimo. E vou assim até o final. Vou terminando, ó, com uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Esse último eu nem sei se você precisa fazer, eu fiz, depois achei até que ficou com um bico muito grande. O do marrom eu não fiz. Então, aí, na verdade, eu corto, faço o arremate com agulha de tapeceiro. Se você não tem essa etiqueta, que nem eu coloquei aí, você precisa fazer um acabamento que fique mais disfarçado esse dente. É porque como eu tenho essa etiqueta, eu coloco ela ali, ela disfarça bem esse dente. Mas se eu não tivesse essa etiqueta, eu tinha que fazer mais disfarçado essa diferença aí, porque senão fica feio, né? Pelo menos eu acho. Então, eu não me liguei muito de fazer, porque eu tenho essa etiqueta que disfarça. Mas você precisa atentar para isso. Tirei meu marcador, ó. A minha etiqueta, tá vendo? Eu coloco ela bem ali no dente. Aí ela disfarça esse dente bem. Vou com a agulha de tapeceira e prendo a etiqueta. Arremato os fios e aí assim tá pronto. Olha como ficou também um pouquinho de nada maior e é a mesma receita. Feito com o mesmo fio e deu essa diferença. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as sobrinhas que vocês têm em casa e lembrem de me marcar para que eu possa repostar o trabalho de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.